Vou ler um texto aqui, aonde que Jesus aparece a Maria Madalena, está em João, no capítulo 20, e começamos no versículo 10, diz assim: os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: Senhor, o levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Então, aqui nesse texto, diz claramente aqui, Jesus, primeiro, Maria não reconheceu Jesus, pensou que ele fosse um jardineiro, confundiu ele com um jardineiro. Por quê? Porque Jesus já não estava com aquele corpo que ele tinha morrido, com aquele corpo de homem, com aquele corpo carnal. Ele já estava com um corpo espiritual, já estava com um corpo diferente. Por isso Maria não reconheceu ele de imediato, inclusive pensando que ele fosse até um jardineiro, né? Está dizendo aqui na Bíblia. E depois, veja bem o que Jesus diz a ela. Jesus diz claramente para Maria, em umas palavras mais simples, que está aqui na Bíblia: Maria, não me segure, pois eu estou indo para o meu Pai, meu Deus, Pai de vocês e Deus de vocês. Como que Jesus pode ser o mesmo Deus, se o próprio Jesus aqui diz claramente para Maria que está voltando para o Pai? Ele não chama Deus de Pai, como diz que é Deus dele também. Então, eu sempre digo isso nas leituras que eu faço, porque eu não acredito que existe uma terceira trindade, porque a Bíblia não ensina isso. Eu sempre estou falando nos meus vídeos em questões com relação à trindade, porque é uma coisa que não tem na Bíblia. E se não tem na Bíblia, não devemos ensinar para as pessoas coisas que não estão na Bíblia. A gente tem que ensinar o que está na Bíblia. Olha bem aqui o que o texto diz, bem claramente aqui em João, no capítulo 20, já aqui no versículo 17, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então deixa bem claro esse texto, que Jesus, ele não é Deus. Então, isso é muito importante a gente entender quando a gente lê a Bíblia, porque não existe 2 deuses, existe um Deus só. Agora, eu acredito sim que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu pelo meu pecado, que eu não vou ao Pai a não ser por ele. Acredito que Jesus é o meu mediador entre Deus e eu, como se estivesse agindo como se fosse um advogado, vamos dizer assim, enquanto muitas pessoas falam, né, que ele é um advogado. Então, isso eu acredito. Acredito que a pessoa que acredita em Jesus, embora esteja morto, viverá. Tudo isso eu acredito. Eu só não acredito que Jesus é o próprio Deus. Que existe a terceira trindade. Não existe na Bíblia a palavra trindade.
Se você ler a Bíblia todinha, que é essa Bíblia que está aqui, ou seja, qualquer outra Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade. Vamos ler e entender espiritualmente o que a Bíblia nos diz, nos ensina. Em nenhum momento, lá em 1 João, diz que o verbo se fez carne e o verbo era a palavra. Ali João não está afirmando e nem dizendo que Jesus é Deus, mas diz sim que Jesus se fez carne, né? E ele é a palavra de Deus. E se você analisar bem lá em 1 João, diz que Deus está ao lado de Deus. Como um Deus pode estar ao lado de outro Deus? Se existe só um Deus, um único Deus, procure para entender bem o que diz lá em 1 João. Não é do jeito que a gente lê lá e pensa que é, não. A palavra da Bíblia aqui é sagrada, a pessoa não deve dizer coisa que não tem. Não tem a palavra Trindade na Bíblia, não existe essa palavra. Vamos ensinar o que tem na Bíblia, o que Deus nos ensina, o que está escrito aqui. A minha salvação, a salvação das pessoas depende da palavra de Deus, do que está aqui escrito. Jesus, quando estava na terra, ele sempre fez questão de mencionar que ele estava aqui na terra e Deus no céu. Ele na terra e Deus no céu. E Jesus nunca quis glória para ele, até porque quem glorificou ele foi a Deus. Foi Deus quem glorificou Jesus. Jesus não está à procura de glória para ele, não. Ele mesmo diz na Bíblia, tem texto aqui que eu já li, que Jesus diz claramente: eu não procuro glória em homens, porque o meu Pai é quem me glorifica. E aí, se é Deus quem glorifica ele? Vamos passar a entender melhor o que está escrito na Bíblia, que isso é importante para a gente, para a minha salvação, para a salvação de todas as pessoas. Mais uma vez eu agradeço nesse canal que eu estou aqui, que chama Canal da Teologia da Salvação, e muito obrigado. Sempre faço esses vídeos com muito carinho, sempre gosto de ler a Bíblia e sempre gosto de falar da palavra de Deus. Mais uma vez menciono que não estou aqui para criticar igreja nenhuma, religião nenhuma. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua maneira de entender, cada um vive conforme quer e pensa como quer. O pensamento ele é livre, né? Nós todos somos livres que decidimos o que é que nós queremos da nossa vida. Nós temos o direito e o livre-arbítrio de escolher o que queremos ser, né? Deus deu isso para nós. Tanto é que eu já disse num vídeo meu que em que nós somos parecidos igual aos anjos, que nós somos idênticos igual aos anjos, no sentido do livre-arbítrio, porque o mesmo livre-arbítrio que Deus deu aos anjos, deu a nós também. Então é nesse sentido que eu digo que nós somos parecidos com os anjos, nessa questão do livre-arbítrio. Então cada um pensa do jeito que quer, analisa do jeito que quer. Eu aqui por mim, eu só falo o que está na Bíblia. Eu não digo nada que não tenha na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não falo. E se eu falo alguma coisa que está aqui, eu falo onde está o capítulo, o versículo, a pessoa vai lá, lê e procura entender o que está escrito lá. Muito simples, não tem nada difícil aqui na Bíblia. Mais uma vez eu agradeço e muito obrigado.